Olá, irmãos e irmãs do YouTube, independente de qual religião que você siga, se você crê em Cristo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, você é cristão. Nós estamos aqui para gravar mais um vídeo de número 32, né? Graças a Deus, muitos vídeos já foram gravados e muitos também já foram repassados para outras pessoas, porque às vezes tem alguma pessoa que precisa ouvir isso. E hoje vai ser um vídeo muito interessante, porque tem muitas pessoas sofrendo e não sabem o porquê. Nós vamos fazer a leitura e vamos fazer primeiro uma oração, depois nós vamos fazer a leitura. Mas eu peço a vocês que ajudem esse canal. A ajuda que eu peço para vocês nesse canal é transmitindo para outros o endereço desse canal. Esse canal, o endereço dele é @SilvioSilva5537. Digite @SilvioSilva5537 e toque no sininho para você se inscrever. Porque você se inscrevendo vai aumentar a quantia de pessoas inscritas. Aí quando chegar a 1000 pessoas, aí não vai ser só esses 18 minutos que não dá tempo de falar o que a gente gostaria tanto de explicar. Mas sim, terá 30 minutos. Mas estamos caminhando, estamos indo. Graças ao nosso bom Deus. Vamos fazer uma oração. Querido Deus, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, viemos a Ti. Aqui estamos, Senhor, para gravar, meu Senhor, mais um vídeo, Senhor. Pedimos a Ti, meu Senhor, que aquele que ouvir este vídeo, Senhor, se ele estiver passando por essa situação, Senhor, que ele possa tomar conhecimento e que o Senhor possa mudar o rumo da vida, meu Senhor, desta pessoa, Senhor. Independente de quem seja, Senhor. Eu peço a Ti, meu Senhor, abençoa a todos, meu Senhor, que estão assistindo e a todos que estão ajudando esse canal, Senhor, transmitindo para outros, Senhor, transmitindo o vídeo ou o endereço. E também colocando um joinha, que é para poder a plataforma entender que o canal está se desenvolvendo. Abençoa, Senhor, a leitura da palavra e nos dê o tempo, Senhor, para que possamos completar essa leitura e a explicação desta leitura. Amém, meu Deus. Amém, meu Senhor Jesus. A Bíblia e o óculos. Se você não precisa de óculos, agradeça a Deus por isso. Sempre tem que estar limpando ele, porque ele embaça. Bom, irmãos, vamos ver o tempo. Nós só tem 18 minutos. Abram as suas Bíblias. Eu tenho que marcar aqui, senão não esqueça. Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 17. Mateus capítulo 18 e versículo do 15 ao 17. Está escrito assim: se teu irmão pecar contra ti, vai em ter-te com ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não atender, diz-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Essa é a primeira leitura. Agora a segunda está em João 14, 6. Vamos procurar João. Livro de João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora vamos fazer a outra leitura, depois nós vamos entender tudo isso. Que está no livro de Mateus, capítulo 12, versículo do 43 ao 45. Mateus, capítulo 12, e versículo do 43 ao 45. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares árduos,
procurando repouso, porém não encontrando. Por isso diz: voltarei para minha casa, da onde saí. E tendo voltado a encontrar a casa vazia, varrida e ornamentada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. O último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também conhecerá a esta geração perversa. Bom, aqui mais uma leitura e a última, se der tempo ou se precisar de alguma explicação, eu farei depois. Irmãos, vamos ver o horário? Quanto? Irmãos, olha, eu tenho visto, ouvido, presenciado muitas pessoas que querem, olha, são 10 para 6, ainda é boa tarde, 10 para 6. Tem muitas pessoas que se querem se ver livre de um mal, mas o mal não vai embora. Muitas pessoas que você coloca a mão para orar, a pessoa cai, você expulsa aquele espírito, e aquele espírito volta. E quando de novo vai no outro culto, a pessoa cai de novo e o mesmo espírito se manifesta. Jesus falou que ninguém chega ao Pai se não for através dele. É o que nós acabamos de ler ali. Ele é a verdade e a vida. Ele é o princípio e o fim. Ele é a verdade e a vida. Ele é o único caminho para chegar até Deus. Então ninguém chega adiantado a Deus se não for através dele. Então esse negócio de que a gente fala, chama ele de Deus, porque ele também é Deus. É o Pai, Filho e Espírito Santo, são um só. Os 3 são um só. Então, as leituras que nós fizemos sobre se um irmão errar, então você vai e conversa com ele. Se caso ele não te ouvir, você chama mais 2, que aí indo em 2 ou em 3, talvez convença ele. Se ele mesmo assim não te ouvir, então avisa a igreja. Aí a igreja indo, vai e conversa com ele. Se mesmo assim ele não te ouvir, então considera ele como gentio e publicano. Bom, lemos essa passagem. Jesus disse que ninguém chega ao Pai se não for através dele. E a outra, deixa eu lembrar que é outra, do 43 ao 45, que é Mateus. Mateus 43 a 45. Deixa eu me retomar aqui. O tempo é muito curto, irmãos. Mateus 12. Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos e não encontrando aonde se repousar, por isso volta e diz: vou voltar para minha casa. E tendo voltado, encontra a casa vazia. Então vai e leva consigo outros 7 piores do que ele. E o estado daquela pessoa será pior ainda do que o primeiro estado daquela pessoa. Bom, irmãos, olha, então, fizemos essa leitura. Então vamos agora entender o que tudo isso significa. A pessoa tem um problema espiritual, ela vai na igreja, ela pede para, né, que seja curado ou expulsa aquele mal, o pastor, o servo de Deus ou o obreiro, quem estiver ali que orar por ela, vai expulsar aquele mal, só que aquele mal vem retornando, aquele mal vem voltando. E por mais que se ore, ele não quer sair. Ele sai, mas retorna. Mas o que está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo. Para o mal poder se manter ali, a pessoa tem que estar fazendo algo de errado. Ou alguém que está com a pessoa está fazendo algo de errado.
Quer ver? O mal, ele é hereditário. Às vezes o mal está na mãe, passa para a filha quando a mãe morre, ou está no pai, passa para o filho quando o pai morre. Por isso que você vê muitas vezes tal filho ou tal filha fazendo a mesma coisa que o pai e a mãe faziam, seguindo o mesmo rumo, porque é o mesmo espírito que está dominando aquela pessoa. O mal é hereditário. Mas o mal também se transmite de pessoa para pessoa. Se a pessoa é casada e o marido está fazendo coisa errada, está traindo ou está mexendo com coisa errada, tem relações com a esposa, ele passa através da relação. Isso, igual uma doença que passa através da relação sexual. Mas se a pessoa não é casada, mas está tendo relações com outras pessoas, e essas outras pessoas têm acompanhamento espiritual, passa para aquela pessoa também. Então, essas coisas, às vezes, muitas pessoas não entendem. Ali está dito que, quando se expulsa um espírito, ele sai a andar por lugares onde ele não encontra repouso. Então ele fala, eu vou voltar para minha casa. A casa é o corpo seu, da onde o espírito saiu. O teu corpo que é a casa onde aquele espírito estava. Não tem como ficar o Espírito Santo e o espírito maligno junto. Ou habita o Espírito Santo na tua vida, ou habita o espírito maligno na tua vida. Não tem como habitar os dois. Então o espírito saiu e ele volta e encontra a casa vazia, ou seja, a pessoa não buscou a Deus, a pessoa não procurou mudar, a pessoa não procurou, sabe, tomar assim uma atitude, ele encontra a casa vazia e ele retorna. Só que quando ele retorna, ele traz mais 7 piores do que ele. Então a situação daquela pessoa vai ficando cada vez pior. Em vez de melhorar, vai ficando cada vez pior. A um ponto que fica cada vez mais difícil do espírito sair daquela pessoa. Bom, os boizinhos estão aqui. Sempre falo para vocês, eu gravo aqui no lugar público, que é uma estrada antiga, no alto de uma montanha, né? E os boi ficam solto por aí. São 4 bezerros, prenderam a mãe deles para poder desmamar eles, né? Estão aqui. Vamos ver o tempo? Bom, ainda dá um tempo. Então, irmãos, o espírito retorna para aquela pessoa, se a pessoa não tomar uma atitude de mudar a situação dela, de mudar o que ela está fazendo. Porque ela vai na igreja, o pastor põe a mão, ela cai, expulsa o demônio, ela fica feliz, fica livre, vai embora para casa. Quando é o próximo culto, né? Aí a pessoa cai de novo. Alguma coisa está acontecendo. Algo está acontecendo. Ou a pessoa está cometendo algum erro, ou às vezes ela não está cometendo erro nenhum, mas às vezes o companheiro está, ou às vezes o companheiro não está cometendo erro nenhum, ou a pessoa tem algo na casa, ou algo que ela veste, ou alguma coisa na casa que foi enfeitiçado e foi entregue para essa pessoa. Pode ser um presente, pode ser uma blusa, pode ser uma roupa. Porque para quem é espírita que está me ouvindo, porque aqui eu não prego religião, mas para quem é espírita entende dessas coisas. Entende que tem sim como enfeitiçar algo e dar de presente para a pessoa, uma correntinha, algum colar. Um rapaz que eu conheci, ele foi parar na cadeia por uma corrente que ele encontrou na rua. Botou no pescoço, a vida dele virou de cabeça para baixo, pagou 3 anos de cadeia e depois que saiu, ele pediu para mim orar para ele. Eu falei, o mal está nessa corrente. Lançamos fora, oramos, expulsamos o mal, lançamos fora. Hoje ele é pastor. Hoje ele é dono de um ministério. Hoje ele cuida de um ministério. Ele fundou o ministério. Não dono, ele fundou. Vamos ver o tempo e vamos continuar. Irmãos, olha. Jesus falou que ninguém irá ao Pai se não for através dele. Então, se você está passando uma situação assim, já foi em várias igrejas, já foi em vários lugares, e sempre acontece a mesma coisa, veja na onde que você está errando. Veja o que é que você está fazendo ou o que outra pessoa que está junto com você está fazendo. Talvez nem seja um problema em você, talvez seja um problema em outro, mas acaba pegando em você. Procura examinar e procura mudar. Procura mudar, porque senão a tua situação vai ficando cada vez pior. Jesus falou que tem casta de demônio que só sai com jejum e oração.
E tem coisas que nem com oração não sai. E isso, se der tempo, eu queria mostrar um trechinho só. Mas eu vou vir um dia aqui para trazer algumas coisas que estão na Bíblia, que não é através de oração, é totalmente diferente, mas que foram feitos e foram resolvidos. Então, irmãos, Jesus falou que ninguém chega ao Pai se não for através dele, então você tem que buscar Jesus Cristo. E também a chance que Deus te dá, que Ele te dá, para você mudar, para você tomar uma atitude, são 3 chances. Aqui ele disse que se um irmão se desviar, ou uma pessoa se desviar dos caminhos de Deus, então você vai e conversa com ele. Se ele te ouvir, você ganha essa pessoa de volta. Mas se ele não te ouvir, você vai em 2, com mais 2. Aí em 3 pessoas, quem sabe conquista ele. Mas mesmo assim, se ele não te ouvir, avisa a igreja e vai com o pastor, vai com a igreja, vai com o padre, vai com o ancião, vai. E tenta convencer ele a voltar para os caminhos de Deus. Se ele não te ouvir, Jesus falou, está escrito ali, que é para considerar ele como gentio e publicano. Gentio era o povo que judeus julgavam eles não servos de Deus, pecadores, por causa dos costumes deles. E publicanos eram aqueles que cobravam impostos e cobravam a mais para poder ficar rico. Então eram pessoas que usavam de má fé. Então, para poder ficar rico, são os publicanos. Então Jesus falou que era então para desistir. Depois de 3 vezes, desista. Deixa ele seguir o caminho dele. Vai procurar uma outra pessoa que está precisando de ajuda, porque se você insistir demais em uma pessoa que não quer mudar, essa pessoa vai acabar te ganhando. E essa pessoa vai acabar te levando para um buraco. Aí sim, em vez de você ganhar ela, ela te ganhou. Então toma cuidado, irmãos. Com amizades, toma cuidado. Se a pessoa não quer mudar, então deixa ela tocar o caminho dela. Porque Jesus falou, considera como um publicano. Não deu tempo de eu trazer a outra parte que eu queria dizer, mas no próximo vídeo que eu gravar, eu trago algumas explicações. Coisas que não é com oração, é com atitudes que se resolve. Deus abençoe a todos. Passe esse vídeo para frente, clica no joinha, se inscreva clicando no sininho e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. 6 horas da tarde.